capítulo 8 do livro do Êxodo. Nós vamos ler o versículo 25 ao 28. E depois nós vamos ler mais alguns versículos. Eu estava orando ontem e hoje durante o dia, e Deus desceu no meu coração essa mensagem. Eu até compartilhei isso com a Keila no dia de ontem. É uma mensagem conhecida, talvez eu já até falei alguma coisa a respeito, mas é aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. 25 do Êxodo capítulo 8. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante aos seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixar-nos ir pelo caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrificamos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixai-nos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. Agora capítulo de número 10, versículos 7, 8 e 9. E os servos de Faraó disseram: Até quando este nos dá de ser por laço? Deixai ir os homens, para que sirvam o Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e lhe disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés disse: Havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Agora o versículo 24 do mesmo capítulo 10. Então o Faraó chamou Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocaustos, que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. Amém. Meus irmãos, estamos vivendo em tempos difíceis. Todos aqueles que têm acompanhado, a gente tem visto que os tempos são difíceis. Os tempos que estamos vivendo é o tempo que Paulo falou a Timóteo, são os dias trabalhosos. E falei isso na quinta-feira, quando nós pregamos aqui sobre os sinais da volta de Cristo. E esses tempos trabalhosos, difíceis, a quais nós estamos passando, nós temos visto claramente uma ação do nosso
adversário. E eu não falo isso somente nessa pandemia. Eu falo isso em todos os sentidos. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele tem lutado para destruir. E a Bíblia chama ele, Paulo chama ele, em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, como o Deus desse século. Se há uma coisa para dizer sobre o nosso inimigo, é que ele é estrategista. O nosso inimigo, ele sempre está mudando de estratégias táticas para manter alguns aprisionados. E isso foi desde o início, desde lá do jardim do Éden, até os dias de hoje. O nosso inimigo, ele tem lutado para oprimir o povo de Deus. E nós não podemos subestimar o nosso adversário, o nosso inimigo, porque ele está agindo, ele está procurando pessoas a quem ele possa parar. Ele está procurando pessoas para essas pessoas desistirem do seu objetivo, do seu foco. Quando nós olhamos a história do povo hebreu, do povo de Israel, no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 40, o texto vai nos informar que este povo foi oprimido por Faraó por 430 anos. 430 anos esse povo, ele foi um povo forçado a trabalhar sob chicote, trabalho forçado como escravos. Faraó, querendo manter o povo sobre o seu domínio, ele começa a fazer mais propostas para o povo. Pois o inimigo, ele sempre vai fazer propostas para a gente parar, desistir e voltar para trás. Há uma frase que diz: as maçãs do diabo podem ser belas e atraentes, mas por dentro há bichos querendo nos devorar. Algumas situações parecem ser atraentes aos nossos olhos. Algumas propostas podem ser atraentes e boas para a nossa vida, mas as propostas do adversário sempre vai nos levar a caminhos de morte. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada sobre esse personagem, a saber, o nosso adversário, o nosso inimigo, algumas vezes ele se apresenta como um leão, algumas vezes como serpente, algumas vezes rugindo, provocando medo, mas algumas vezes ele vem disfarçado com uma voz suave e doce. É por isso que o apóstolo Pedro, ele alerta na sua carta, na primeira carta, capítulo 5, versículo de número 8, sede sóbrios. Essa palavra sóbrios quer dizer estejam em alertas, estejam na torre de vigia, porque o vosso adversário, o diabo, ele está andando ao seu derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro está aconselhando nós a estarmos em constantes alertas sobre a necessidade
do adversário. Deus, Ele tinha um propósito para o seu povo. Deus tinha um propósito de libertar o seu povo e levar o seu povo para a terra prometida. Êxodo capítulo 3, versículo 18, a Bíblia vai nos dizer que na saída do Egito, o povo de Israel deveria prestar sacrifício ao único Deus, a saber, o nosso Senhor, no caminho de 3 dias no deserto. Êxodo capítulo 3, versículo 18. Aproveitando este momento que precediam ao êxodo, Deus manifestou o seu poder, tocando naquilo que era sagrado para o povo do Egito. Pois quando Deus está enviando as pragas, Deus está tocando naquilo que era sagrado para o povo do Egito, por causa da dureza do coração de Faraó. Deus começa agora a enviar as pragas, e cada praga ameaçadora para Faraó, ele fazia uma proposta para Moisés. Faraó está fazendo algumas propostas para Moisés, para o povo de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e quando nós vemos a tipologia bíblica, a gente podemos apontar algumas coisas, algumas figuras. A escravidão do povo do Egito, do povo de Deus no Egito, simboliza o pecado. O povo de Israel simboliza a igreja. O Egito simboliza o mundo. E Faraó simboliza o diabo, o nosso inimigo. A partir do capítulo de número 8 do livro do Êxodo, eu quero que os irmãos compreendam isso. Quando o povo está se libertando do Egito, Faraó agora começa a fazer algumas propostas. E eu quero destacar as 4 propostas que Faraó fez para o povo de Israel. Essas propostas eram indecentes, tinham como objetivo de enganar o povo e mantê-los, eles ainda na escravidão. A primeira proposta que Faraó ele faz para o povo está no versículo 25 que nós lemos. Capítulo 8, versículo 25. Então chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Versículo 26. Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus e a abominação dos egípcios. E eis que se os sacrifícios e a abominação dos egípcios perante os seus olhos não nos apedrejariam eles. Versículo 27. Deixar-nos ir no caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrificamos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Faraó está propondo a Moisés continuar no Egito e ali mesmo levantar um altar ao Deus que ele serviu. Qual a intenção? Era para o povo ir para o deserto e 3 dias levantar
e diz: não, vocês não vão. Vocês aqui mesmo, no Egito, vão levantar o altar ao vosso Deus. Irmãos, a princípio aqui a ideia de Faraó é uma proposta simpática e acolhedora, mas a vantagem era uma armadilha. Moisés aceitando essa proposta, Moisés acolhendo isso que Faraó disse para eles, eles iriam continuar sobre o jugo do Egito e de Faraó. Adorar a Deus no Egito é tentar, preste atenção nisso, adorar a Deus no Egito é tentar ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Não dá para adorar a Deus no Egito. É pleitear uma vida e viver sem integridade. É viver uma vida sem sinceridade, sem santidade. Não tem como. Deus queria libertar o povo da escravidão, para o povo ser livre, para o povo adorar a Deus em uma terra que Deus iria colocar eles. Meus irmãos, ainda hoje, Faraó, como eu disse, na simbologia representa o nosso inimigo, Satanás. Ainda hoje, ele utiliza a mesma estratégia. Ele está induzindo as pessoas, ele está induzindo os crentes a pensar que eles podem adorar a Deus sem sair da escravidão, sem sair do pecado. O inimigo está soando todos os dias: não vá, fique, faça altares ao vosso Deus aqui. Meus irmãos, não tem como adorar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, sendo participante das coisas do mundo. Não tem como eu ser um verdadeiro adorador se eu sou participante dos esquemas do mundo. Nós precisamos urgentemente, isso aqui é uma alerta, a igreja de Cristo, e quando eu falo sobre a igreja de Cristo, alguns membros que fazem parte do corpo precisa urgentemente romper com os esquemas do mundo, porque as pessoas podem colocar uma bela máscara de santidade e esconder as suas práticas, mas a sua vida nos bastidores não corresponde àquilo que ele demonstra. É um evangelho raso, não tem mudança de vida, não tem mudança de caráter. As pessoas se tornam pessoas religiosas, não nasceram de novo. Hoje Faraó está propondo para muitos, o adversário está fazendo proposta, uma religião da forma sem vida, sem um novo nascimento. Mas a Bíblia diz que Moisés, quando recebeu essa proposta para eles sacrificar ali mesmo no Egito, Moisés resistiu firmemente à proposta sedutora de Faraó. Não basta
levantar altares a Deus, precisamos sair do Egito. Tem gente que se converteu, entre aspas, mas o Egito não saiu dentro do coração dele. Faraó disse a Moisés: adore a Deus de vocês aqui mesmo no Egito. Sabe o que Faraó estava dizendo para Moisés? Em outras palavras, sirva a Deus aqui de qualquer maneira. Pode servir do jeito que vocês querem servir, mas aqui, sobre os meus domínios, sobre os meus olhos, sobre a escravidão do Egito. Meus irmãos, hoje tem pessoas que estão servindo a Deus de qualquer maneira. E servir a Deus de qualquer maneira é servir a Deus abraçando as práticas deste mundo. Tem muitas pessoas que estão servindo a Deus, e preste atenção nisso, estão servindo a Deus, mas ainda continuam praticando as coisas do mundo, e não tem como ter relacionamento sadio, não tem como ter relacionamento com Deus, não tem como Deus se manifestar, cumprir o seu propósito sobre a nossa vida, quando o nosso coração ainda está no Egito, o nosso coração ainda está praticando pecados. Meus irmãos, eu disse aqui, na quinta-feira, essa pandemia veio para revelar o caráter de alguns cristãos. Tem alguns cristãos que nessa pandemia se apegaram fundo com Deus, mas tem muitos cristãos que relaxaram muito a sua vida e estão praticando coisas que aos olhos de Deus são abomináveis. Moisés, ele olha para Faraó e diz: essa proposta que você está fazendo para mim, eu lhe respondo: não. Irmãos, é difícil às vezes falar não. Às vezes é difícil resistir às propostas. Mas Deus veio nessa noite para dizer para alguém nessa noite: o adversário está no nosso derredor, bramando como leão. Ele tem feito propostas para você ficar no Egito. Mas Deus nessa noite está dizendo para alguém: se levante, seja corajoso, diga não aos projetos que o inimigo tem traçado e feito para você, e diga sim para aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. E o que Deus tem prometido para nós: vida eterna, Canaã, céu, coroa da vida. Deus tem coisas grandes preparadas para nós. É por isso que Faraó, o Deus desse século, está todos os dias dizendo: fique aqui no mundo, fique praticando as coisas do mundo. Irmãos, para servir a Deus de todo o coração, é necessário a gente cortar qualquer ligamento que nós temos com o mundo. E quem não cortar os ligamentos que tem com o mundo, isso significa você ficar longe de Deus.
ficar longe de Deus é uma vida vazia, é uma vida sem propósito, é uma vida que você tenta, luta, mas não consegue levantar-se e mudar a sua vida, não consegue voltar àquilo que você era antes. Mas o Espírito Santo nessa noite está dizendo para alguém aqui nessa noite: seja firme. Aleluia. Há uma alerta que soa nesta noite, há uma sirene que toca nos céus para alguém aqui nesta noite, alguém que me ouve no seu lar. Há uma sirene de Deus tocando para alguém. Se você não cortar os seus relacionamentos com o mundo, com as práticas do Egito, com a proposta que Faraó fez, isso vai significar você ficar fora do projeto. A primeira proposta que ele está fazendo é esta: fique aqui e sacrifique o vosso Deus aqui mesmo no Egito. A segunda proposta, vamos lá, Êxodo capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó: deixai-nos e ir, para que se sacrificais ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. A segunda proposta que Faraó está fazendo para Moisés: não vai longe, fique por perto. Você está entendendo que o adversário sempre quer que a gente fica aprisionado? Ele sempre vai tentar que a gente tenha ligação com algumas coisas do mundo. Ei, olha o que Faraó está dizendo para Moisés: vai, mas não vades longe, fica perto dos meus olhos, do meu alcance. Faraó, que até então castigava, olha isso, irmão, até então castigava o povo com duros açoites e com trabalho esforçado, agora transforma em um chefe de relações públicas, pagando de bonzinho, como diz a moçada aí. Eu vou liberar vocês, mas fique aqui por perto. Faraó quer relacionamento. E com o mundo, e com o Faraó, a gente não pode ter relacionamento. Eu já vi muitas pessoas desistirem. Eu já vi muitas pessoas caírem. Eu já vi muitas pessoas abraçarem com força os projetos do inimigo, porque não conseguiram fugir. E às vezes a vitória do povo de Deus, do cristão, está na fuga. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. José, quando estava vendo o laço pronto para ele não pensou duas vezes: perna que te quero. Eu estou dizendo para alguém aqui nesta noite, irmãos, isso aqui soou tão claramente no meu coração. É que nesse tempo que nós estamos vivendo, Faraó tem apresentado para você coisas, para você quebrar o seu relacionamento com Deus. Faraó, sabe o que ele estava fazendo aqui? Olha isso, irmão Edilson, irmão Marcos. Faraó estava aqui dizendo:
Quando bater a saudade daquilo que vocês praticavam lá no Egito, as portas estão abertas, é só voltar e entrar de novo. E a Bíblia vai dizer que um abismo, Faraó aqui, ele quer manter vínculos. Faraó aqui, ele não quer que o povo corte as raízes que eles tinham do Egito. Faraó está dizendo, vamos estreitar a nossa amizade. Nunca foi amigo de ninguém. Vocês vão, mas não vão tão longe. E essa proposta é uma proposta muito perigosa nos dias de hoje. É uma proposta onde o diabo, além de apresentar para você não ir tão longe, para ficar próximo, mas é um laço que ele está preparando para destruir a nossa vida. Meus irmãos, eu quero ler com os irmãos em 1 Pedro. Abra sua Bíblia. Capítulo 1. Versículo 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não tem como negociar com o Egito. Não tem como abrir os ouvidos para ouvir as propostas de Faraó. Nessa noite Deus está dizendo para alguém, é tempo de santificação. Aleluia. É tempo de separação. É tempo da igreja se banhar na santidade do Senhor. Deus quer que nós vamos longe, sim. Faraó não quer. O Egito não quer. Mas eu levanto nessa noite com uma voz profética de Deus para dizer para a igreja de Cristo, para a noiva do Cordeiro, que nós vamos longe sim na santificação. Nós vamos longe sim na oração. A igreja de Cristo vai longe sim no conhecimento, no crescimento que ela tem para com Deus. Nós vamos longe sim para presenciar os milagres e as maravilhas que Deus vai realizar nesse último tempo da igreja. Nós vamos longe sim para experimentar o grande avivamento de Deus. Faraó quer nós perto dele, mas nessa noite eu estou aqui para dizer que todo o projeto do adversário está sendo quebrado, o laço está sendo quebrado, porque nós estamos livres para ir longe. Nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como eu nutrir um relacionamento com Deus se eu amo as coisas do mundo. Não tem como eu nutrir um relacionamento
de Faraó. Vamos voltar para o livro do Êxodo. Capítulo 10. E o versículo 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam o Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e disse-lhes: ide, servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, e havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Meus irmãos, a terceira proposta que Faraó está fazendo. Faraó, ele quer segurar algumas pessoas no Egito. Faraó propõe a Moisés levar o povo, mas Faraó quer deixar lá no Egito, sabe quem? Crianças e jovens. Por que ele está fazendo essa proposta para Moisés? Com isso, ele está insinuando que é o lugar para os jovens desfrutar a sua vida, a sua juventude, é no Egito. O Egito tem mais oportunidades, no Egito tem mais portas, no Egito tem mais possibilidades para eles crescerem, para eles desenvolverem. Foi esta proposta que Faraó está dizendo para Moisés. Faraó quer induzir Moisés a pensar que o culto a Deus não tem atrativos para os jovens. Faraó está induzindo a Moisés que para os jovens celebrar uma festa no deserto não tem coisas para a juventude, para as crianças. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés, ele não cedeu às pressões de Faraó. É que o apóstolo Tiago diz na carta, no capítulo 4, no versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de quem? De vós. E essa proposta que esse Faraó, o nosso adversário, ele tem feito para muitos jovens, para a nossa juventude nesses últimos dias. Fique aqui no Egito, tem mais oportunidades. Aqui no Egito vocês têm como crescer. Aqui no Egito vocês têm mais oportunidades. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa noite. A nossa juventude é uma juventude forte. Forte porque a palavra de Deus diz que nós já vencemos o maligno e que a palavra de Deus está em nós. E nesses últimos dias, Faraó tem feito propostas para a nossa juventude. Mas Deus está dizendo para cada um de vocês nessa noite: fui eu quem escolhi vocês. Fui eu que nomeei vocês. Fui eu que chamei vocês desde o ventre da mãe de vocês. E Faraó não
quarta proposta que Faraó está dizendo para Moisés. Eu termino agora. Capítulo 10, versículo 24. Então Faraó chamou Moisés e disse: Ide, servir ao Senhor somente, fiquem aqui as vossas ovelhas e as vossas vacas, também como as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também ao nosso gado há de ir conosco, e nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com quem havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. E a quarta proposta é essa: vai todos, mas fique aqui somente os bens materiais. Faraó vê esgotadas todas as suas sugestões e vai tentar a última proposta, dizendo: já que ele não conseguiu que os israelitas levantassem altar no Egito, ele não conseguiu que o povo ficasse perto dele, ele não conseguiu que as crianças e a juventude ficassem, então Faraó sugeriu a Moisés que fosse embora, mas deixasse o rebanho para trás. O rebanho ficaria com Faraó no Egito. E esta é a proposta. O diabo quer que nós adoremos a Deus deixando os nossos bens no Egito. Tudo aquilo que temos e possuímos, desde muito ou pouco, foi Deus que nos deu. Foi Deus que colocou nas nossas mãos. E tudo que Ele nos deu, tudo aquilo que Deus entregou a nós consagramos a Ele. Então não vai ficar nada, não vai ficar nenhuma unha. Porque aquilo que Deus nos deu é bênção nossa e do nosso povo. Não vai ficar nada aqui, porque a bênção que Deus dá não acrescenta dores, ela enriquece. E eu quero profetizar nessa noite aos irmãos. Estenda as suas mãos aqui para cá, porque eu vou liberar uma palavra de Deus ao seu coração. Estenda as mãos para quem crê em profecia e em promessa de Deus nessa noite. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10 vai dizer: honra ao Senhor com todos os teus bens e com toda a primeira parte de todos os seus ganhos, e vão se encher os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que você quer dizer, pastor? Que a bênção que Deus está lhe dando é sua, é seu. Não vai ficar nada no Egito, não vai ficar nada para Faraó. Faraó não vai tirar nenhuma unha, porque Deus está dando bênçãos para a nossa vida nessa noite. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu vou acrescentar, eu vou acrescentar, eu vou acrescentar, eu vou acrescentar, eu vou acrescentar na sua vida bens, e o inimigo não vai tirar. Não vai ficar nada para trás. Tudo que temos, Deus te deu. Salmo 103, verso 1, verso 2 vai dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. E eu termino agora dizendo aos irmãos: oh glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Deus cumpre a sua palavra através da nossa fidelidade para com Deus. Deus cumpre o seu projeto quando Ele vê em nós
a nossa sinceridade em servi-lo, em honrá-lo. Deus cumpre a sua palavra em nós, quando Ele vem em nós, resistência. Sabe o que Deus está fazendo com alguém aqui nessa noite? Dando-lhe resistência para você fugir das propostas do inimigo. Deus está te dando resistência nessa noite para você vencer o maligno. Irmãos, se você, oh glória, Aleluia. se você pudesse abrir os seus olhos espirituais agora, você veria uma guerra espiritual no mundo espiritual, tentando exterminar a igreja, fechar as portas da igreja, acabar com a sua vida, acabar com a família. Todos os dias o inimigo quer se apresentar para você, dizendo: vai parar, vai desistir, ele vai parar de adorar, ele vai ficar no Egito, ele vai deixar tudo para trás e vai se entregar às práticas da vida, da carne. Mas Deus te trouxe nessa noite para renovar o teu espírito, para levar o seu coração mais perto de Deus. E Deus nessa noite está dizendo para você: hoje eu estou entrando com providência para que o meu nome seja glorificado. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Deus te trouxe aqui nessa noite, e você, meu irmão, aí na sua casa. Deus nos trouxe aqui nessa noite para que nós possamos dar o nosso melhor para Ele. Pastor, eu tenho um pouco, mas esse pouco que você está oferecendo para Deus nessa noite é o suficiente para Deus transbordar a sua vida nesta noite. O Senhor tem para a sua vida bênçãos abundantes. Deai canturiasca. Aleluia. É por isso que Satanás luta 24 horas para desanimar a sua vida, para acabar com você, para você fazer desistir, voltar para o Egito. Mas nessa noite Deus está te dando visão. Deus está abrindo a sua visão para você enxergar além. Deus está abrindo a sua visão para você enxergar a nova Canaã que está logo ali na frente. Deus está abrindo a sua visão nessa noite para você contemplar nessa noite. Você pode contemplar a mesa do Senhor. Você pode contemplar aquilo que Deus tem preparado para você nessa noite. Abre o teu coração nessa noite e receba tudo que Deus tem para você nessa noite. Deus abençoe. Aleluia.